Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 18, que na nova versão Almeida atualizada diz assim: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essa palavra lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meulatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu darei em casamento a Davi para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com essa segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: Estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul lhe relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxeram seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava.
Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ao iniciar de mais um dia, mais uma semana de trabalho, nós o fazemos na tua presença, diante da tua palavra. Fazemos com muita alegria no coração, porque a semelhança de Samuel, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pela noite de sono, de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento que tomamos, pela cama na qual dormimos. Muito obrigado porque podemos no dia de hoje acordar, levantar, respirar e tudo isso para a honra e glória do teu nome. Te louvamos, te bendizemos pelo dia de ontem, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concedeu de nos reunirmos como o teu povo, com a tua igreja, para juntos adorarmos, glorificarmos, cultuarmos ao teu nome e ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo fiel à sua palavra, o Senhor continua nos abençoando, o Senhor de contínuo nos concede bênçãos sem medida, a tua graça é manifesta nas nossas vidas diariamente. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. O Senhor nos deu vida e nos deu vida plena e abundante em Cristo Jesus. O Senhor nos resgatou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor veio ao nosso encontro e nos resgatou e nos chamou pelo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela família na qual o Senhor nos colocou. Obrigado pelos nossos descendentes, pelos nossos ascendentes. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos lares. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama, que trabalha conosco e que peleja por nós. Muito obrigado por essa porção da tua palavra, onde mostra a fidelidade do teu servo Davi e a proteção, o cuidado que o Senhor tem com ele, e como que os seus inimigos percebem isso, e ainda que odeiem a Davi, temem ao Senhor, têm medo de Davi, por causa da proteção e da bênção do Senhor sobre a vida dele. Assim também acontece conosco, mesmo quando não percebemos. Os nossos inimigos olham para nós e sabem que sobre nós paira a bênção do Senhor. E sobre as nossas vidas não vale encantamento. Sobre as nossas vidas paira a bênção do Deus eterno. E é isso que nos coloca de pé, apesar das lutas e das dificuldades, apesar das artimanhas e das ciladas que são armadas para nós. O Senhor nos dado vitória a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque verdadeiramente em Cristo somos mais do que vencedores. Muito obrigado pelas nossas casas, as nossas famílias, que os nossos lares sejam verdadeiros locais de refúgio e de adoração ao Senhor. Que o Senhor vá de encontro a cada um de nós neste dia e nesta semana. Visita os nossos entes queridos, que haja reconciliação, que haja salvação, que haja cura dos nossos enfermos, aqueles que estão necessitados de uma intervenção do Senhor na área da saúde, que sejam visitados pelo Senhor nesta hora. Que o Senhor traga cura, traga restauração. Que o Senhor fortaleça a saúde. Que o Senhor fortaleça a família. Que o Senhor traga consolo por aqueles que estão enlutados. Que o Senhor abençoe aqueles que estão com problemas emocionais, com depressão, com crise de burnout, com, Senhor, transtorno dos mais variados tipos, com tristeza profunda na alma. Pessoas que, quem sabe, têm até mesmo pensado e avultado a possibilidade de suicídio. Que a paz que excede todo o entendimento seja derramado em abundância sobre a mente, sobre a vida de cada um deles, trazendo paz e harmonia, conforto e consolo e que o Senhor Jesus se faça presente na vida de cada um. Clamamos ainda, Senhor, em favor da nossa nação. Estamos a poucos dias de eleições municipais em toda a nação brasileira.
que o Senhor dirija todo esse processo, que o Senhor não permita que aqueles que o Senhor não escolheu não sejam eleitos, mas que sejam eleitos homens e mulheres que tenham e sejam invadidos pelo temor do Senhor e que venham exercer as suas funções e os seus cargos com temor a Deus e com o objetivo de servir ao povo brasileiro. Tem misericórdia da nossa nação, uma nação com histórico de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta pouca vergonha, de tanta idolatria, de tanta promiscuidade. Muda a história da nação brasileira, Senhor. Dá-nos governantes que sejam tementes ao Senhor. Fortalece a tua igreja, dá ousadia à tua igreja para proclamar as boas novas de salvação e que haja na nação brasileira um verdadeiro arrependimento, um entendimento do pecado, confissão de pecados, arrependimento, transformação de vida. Que o avivamento vindo da parte do Senhor alcance a nossa nação. Que vidas sejam salvas, que o inferno seja saqueado e que o teu nome seja exaltado e glorificado. Te louvamos pela igreja brasileira, por aquelas igrejas que verdadeiramente, apesar das suas fraquezas e das suas limitações, têm se esforçado para proclamar as boas novas de salvação. Queremos ainda te agradecer de uma maneira especial pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que no último dia 25 completou 123 anos. Que o Senhor continue a fazer desta igreja uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja trabalhadora, uma igreja proclamadora do Evangelho da Paz. E que a tua bênção seja estendida a todas as igrejas evangélicas do Brasil. Que o Senhor assim nos guarde, nos proteja e nos abençoe, nos dando vitória. E nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.